Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando os salmos de peregrinação, são os salmos de número 120 a 134 nas versões protestantes, 119 a 133 nas versões católicas. Esses salmos eram salmos que o povo ia cantando conforme iam indo para Jerusalém a fim de adorar no templo. E eles iam em grupos e iam cantando estes salmos. O salmo de hoje é o de número 126, versão católica é 125. Vou ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Yahvé é alegria. O peregrino dos Salmos, os peregrinos, do Salmo 126, são exilados, ou seja, pessoas que foram levadas à força para outras terras, outras línguas, outras culturas, e lá tiveram de trabalhar como escravos ou fazer serviços braçais. Estes então estavam em uma situação de cativeiro, em uma situação de domínio sobre eles, de opressão, mas, por alguma circunstância, eles voltaram para a sua terra. Eles voltaram para Sião, para Israel, e em especial para Jerusalém. Eles voltaram, retornaram. E agora, então, eles estão fazendo este cântico, que é o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Eles voltaram do cativeiro porque Yahvé os trouxe. Quando Yahvé trouxe do cativeiro, acima das situações políticas, das circunstâncias políticas que realmente acontecem, Yahvé é quem organiza as decisões políticas e históricas para que seu povo saia do cativeiro e volte à liberdade na sua terra. É Yahvé quem faz isso. Na história, por exemplo, no exílio babilônico, foi o rei Ciro quem ordenou o retorno do povo de Israel à sua terra, aqueles que quisessem ir, obviamente. Muitos já estavam fixados em outras terras e ali permaneceram, embora continuassem com a sua identidade nacional israelita. Mas eles voltaram por uma circunstância política, por uma lei do rei Ciro. Acima de como a política trabalhou tudo isso, Yahvé trouxe os seus do cativeiro. É Yahvé quem abençoa seu povo. É Yahvé quem liberta seu povo. Agora, Yahvé tem seu tempo. Yahvé faz as coisas no tempo dele, não no que a gente quer, mas no tempo dele. Mas ele faz. Ele produz a libertação. Ele produz, portanto, o que aconteceu aqui, alegria. Então, os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. A alegria tomou conta da vida deles. A boca se encheu de riso. Olha que expressão bonita essa. A boca se encheu de riso. E eles se alegraram por estarem de volta. Certamente choraram de alegria por novamente estar na sua pátria, na sua nação, na sua cidade que eles tanto amam. A fé que eles tinham em Yahvé, e que mesmo no período do cativeiro, eles permaneceram nessa fé. Essa fé agora os leva de volta pela boa mão do Senhor para sua terra e para a liberdade. E para a liberdade. É a mão do Senhor quem dirige, é a fé quem conquista as vitórias. E aí eles dizem, no verso 2 ainda, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, o que Yahvé fez é de contato do mundo inteiro. Grandes coisas fez Yahvé por eles. Grandes coisas. Não sabemos se Ciro assinou o retorno de alguma outra nação, mas de Israel sabemos. Por isso, nós temos a certeza de que Yahvé cuida dos seus. Yahvé cuida do seu povo e traz liberdade para o seu povo, a fim de que tenham alegria. No verso 4, eles fazem uma oração. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Essas correntes no sul são o seguinte, é uma terra deserta, nada cresce, árida, mas de repente as montanhas que estão com gelo lá em cima se derretem. Então o que acontece? Aquela terra deserta e seca se inunda de água e acontece algo incrível. Cresce a mata, crescem as plantas, cresce tudo que tiver ali e adquire vida. Então, aquilo que era um deserto em um dia, já nos dias seguintes passa a ser um vale cheio de plantações, cheio de árvores, cheio de arbustos, cheio de grama, cheio de tudo que é vida. E os animais retornam, os insetos retornam. Então, quando essas correntes alcançavam aquelas terras secas, tudo ganhava vida. Aí é o que eles diziam, faze regressar os nossos cativos, Senhor, da mesma forma. Ou seja, gente que estava oprimida, escrava em outro lugar. E aí o pedido é, Yahvé, traz o resto para cá. Traz o povo para cá, para que haja vida, para que a vida brote, para que a vida floresça, para que a cultura apareça, para que possamos trabalhar, cuidar das nossas famílias em paz, em sossego, em tranquilidade. Faze regressar os nossos cativos, Senhor. Ainda haviam muitos que não tinham voltado. E essa é a oração, que voltem, Senhor. Mas é o Senhor quem pode fazer isso, quem pode fazê-los retornar. Por isso, a alegria está junto com a oração, pedindo que a mesma alegria que estão sentindo os outros sintam também. É a preocupação com o outro. Eles não apenas se alegraram e sorriram e ficaram contentes por estar ali. Eles queriam que os outros também participassem. Olha uma coisa boa da alegria de Deus, da alegria de Yahvé. Ele é convidativo, ele chama os outros. Ele é inclusivo, ele quer que os outros participem da alegria. E por isso oram a Yahvé, que pode tudo fazer. E para chamar os outros junto para si. Uma coisa boa da alegria de Deus é que ela se divide. Ela não fica só na pessoa que o tem. Essa pessoa quer espalhar para os outros. E essa pessoa quer que os outros sejam tão alegres quanto ela está. Quanto ela é.
E dessa forma, a alegria de Deus, ela se transmite. Por isso que o Evangelho é um Evangelho de alegria. Ele se transmite. Quem experimenta o Evangelho de Jesus Cristo, quem sente essa alegria, quer falar para os outros, a fim de que os outros também tenham esta alegria juntamente. E aí os versos 5 e 6 falam de dois pares de atitudes e dois pares de sentimentos. Dois pares, né? Um de atitude e um de sentimento. Atitudes. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão. Semear, colher. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. As duas atitudes, plantar e colher. Essa é a atitude humana. Como os salmos sempre mostram, há uma ação de Deus, sim. A ação de Deus é determinante, sim. A ação de Deus é a principal, sim. Mas também há uma ação humana que é importante também, dentro de seu âmbito humano. É importante. Por isso, aquele que sai plantando, o que vai acontecer um dia com essa pessoa? Ele vai colher. Ele vai colher. Assim é na vida, meus queridos. Nós plantamos. E o que a gente planta, nós colhemos. Com certeza. Com certeza. Portanto, plante o bem. Plante a alegria. Plante a amizade. Plante coisas boas. Faça o bem aos outros. E você vai ter de volta tudo isso. Tudo isso. Com certeza. É a palavra aqui. Aquilo que você vai plantar, é isso que você vai colher. Mas se você plantar, você vai colher. Portanto, nunca se canse de fazer o bem. Nunca se canse de ser uma pessoa correta diante de Deus. Nunca se canse de ajudar o seu próximo. Nunca se canse de expressar amor. Nunca. Porque tudo que você vai plantar, isso vai retornar para você. Com certeza. Agora, os sentimentos. Aquele que sai, semeia em lágrimas. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear. O que os peregrinos dizem aqui é que nosso trabalho é importante, mas que trabalhamos em condições adversas. Aquele que sai chorando, levando a semente, em lágrimas. Ou seja, não é fácil viver nesse mundo e fazer a vontade de Deus. Isso, muitas vezes, tira de nós lágrimas, sofrimento, angústia, perturbação, por conta da oposição que hoje existe quando você faz aquilo que o Evangelho ensina. Aquilo que Deus e Yahvé requer de você. É algo que muitas vezes é doloroso, é difícil. Então não é simples e fácil, não é cor-de-rosa viver a vida cristã. É difícil, é complicado, mas com certeza, olha o que acontece depois. Com cânticos de júbilo cegarão. E depois, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Voltará com cânticos de júbilo. É alegria. Alegria que se expressa em cânticos. Alegria que se expressa no prazer de viver. Alegria que se expressa na colheita que é feita. Sim, porque há uma colheita de tudo que plantamos. Haverá, sim, tanto aqui nessa vida quanto na vida por vir. Haverá uma colheita. E essa colheita vai ser motivo de cânticos de júbilo, cânticos de alegria e de prazer. Vai sim. Vai ter muito prazer agora e na eternidade aquele que
Aquele que serve a Deus, mesmo que isso demore, mesmo que isso faça sofrer nesse momento, vai ter muito prazer. E aí, no verso 3, ele diz assim: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Gente, a alegria sempre vencerá. Não vai ser a tristeza, não vai ser a derrota, não vai ser a frustração, não vai ser o desapontamento que vai vencer. A alegria vai vencer. Nós somos e seremos pessoas alegres se servirmos a Yahvé, se servirmos ao Senhor Jesus Cristo. A alegria invade o coração. Eu quero trazer aqui dois outros textos agora no Novo Testamento para você sobre a questão da alegria daquele que é alcançado pelas bênçãos de Yahvé. O primeiro está em Lucas 13:17, falando sobre Jesus e sobre uma cura que ele fez de uma senhora. Diz assim: e dizendo ele todas essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Tudo que Jesus faz, o que aconteceu com o povo que acreditava nele? Claro, os seus inimigos ficavam envergonhados, mas o povo que acreditava nele, o que aconteceu? Ficavam cheios de alegria na vida, de prazer na vida. E o segundo texto é Gálatas 5, 22 e 23, que trata do fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Veja que interessante, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja, depois do amor, que é sempre o primeiro, vem a alegria. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é alegre. Essa alegria que aquele que serve a Deus tem, ela vem do Espírito Santo, que é alegre. Ela vem de um Deus alegre. Deus é alegria. Deus é alegre em si mesmo. Deus sorri sempre em si mesmo. Deus não tem angústia. Deus sorri do que Ele faz. Deus sorri das pessoas que servem a Ele. Deus, nosso Deus é um Deus de alegria. Por isso Jesus era uma pessoa alegre. E por isso tudo que Jesus fazia transmitia o quê? Alegria. O que este salmo e esses ensinos no Novo Testamento querem nos dizer? Querem nos dizer que a vida com Deus é uma vida de alegria. Aquele que está apegado a Yahvé, aquele que está apegado ao Senhor Jesus Cristo, é alguém que sente uma alegria dentro, que nenhuma opressão, que nenhuma pandemia, que nenhuma circunstância da vida ruim vai tirar essa alegria dessa pessoa. Porque está dentro dele, porque Yahvé mora no seu coração. Jesus mora na sua vida, ninguém tira. Ninguém tira. Por isso que aquele que serve o Senhor é uma pessoa alegre. Não uma pessoa triste o tempo todo. Tem seus momentos de tristeza, óbvio. Claro, estamos na condição de humanos. Temos tristeza. A tristeza faz parte da vida. Jesus também se entristeceu. Mas, na maior parte do tempo de sua vida, é uma pessoa alegre. Alegre com a vida que tem. E alegre com o Deus, que é o seu Deus. Por isso, no Salmo 126, nós aprendemos: Yahvé é alegria. Deus abençoe você.